Salve, salve, muito bom dia. Aqui é Murilo Melo, professor Murilo. A gente está desenvolvendo um trabalho junto com a IMUB, né, com o Instituto de Música Brasileiro aí de Niterói. E a gente está fazendo, né, organizando os 30 anos do Mangue Beat, né? O ano de 2022 é um ano simbólico forte para o Mangue Beat. E a partir do manifesto, né, a história, o jornalismo e as pessoas precisam de símbolos, de datas, e uma data fundadora do Mangue Beat é o release feito por Fred 04, né, grande vocalista do Mundo Livre S.A. A gente vai estar hoje aqui com o Paulo. O Paulo já entrou aí. Tô esperando só Paulo solicitar aí. Deixa eu ver se Paulo solicita. Salve, Paulo, deve estar me ouvindo. Basta só solicitar a participação da live pra gente começar esse papo aí bacana sobre a história já, né, da música brasileira. Muita gente bacana entrando aqui. Salve, salve, turma. Pronto, Paulo já tá aqui. E a gente vai estar batendo esse papo legal aí, informativo e que já vai fazer parte aí dos anais da história. Salve, Paulo! Bom dia, meu amigo. Você me ouve bem? Eu só não te escuto. Só não consigo te ouvir. Você deve estar ajeitando aí os cabos. E aí daqui a pouco a gente dá início aí. Esse papo aí sobre esse momento tão significativo para a música brasileira, né? E o final do século XX, né? No início do século Agora, XXI. chegou aí o som. Tá ok, Paulo. Tudo beleza? Tranquilo, cara? Bom dia, meu velho. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. A gente está fazendo essa série, estamos conversando com os principais artífices, né, do movimento, e você, sem sombra de dúvida, é importante para aquela cena. E a gente queria deixar isso registrado aí, para gerações vindouras, como foi arquitetado, como foi construído aquilo, né? As pessoas têm sempre uma informação muito superficial de tudo, né? A gente só se atém ao iceberg quando acontece, e a gente não entende como aquilo foi construído, como aquilo foi tecido, aquela coletividade ali, aquele momento, aquele contexto. E aí esses diálogos têm sido fundamentais, né, para a construção e para que esse material fique além do nosso tempo, além da nossa geração. Isso é, eu como historiador, vejo a importância do tempo e a importância dos registros. Estamos aqui, a gente precisa sempre de pretextos para realizar as coisas, né? O 30 anos do Mangue Beat é um excelente momento, é um excelente pretexto para dar vazão, para dar vida, para dar luz a tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi construído e que continua sendo construído. As pessoas estão vivas, com vida, com ideias e com movimento, né? Pois bem, eu queria saber de você, se você é filho de Recife. Você é de Recife? Cara, eu sou do Recife, sim, mas eu sou. Isso teve uma diferença muito grande na minha vida. O fato de eu ser, por parte do avô paterno, eu ser do sertão do Pajeú aqui, que é uma região muito conhecida pela poesia e pela cantoria, né? De Uhum. figuras como Louro do Pajeú, os irmãos Batista, Otacílio Batista, Dimas, Lorival Batista, que artisticamente é Louro do Pajeú, Sebastião Dias, que foi prefeito de Itabira, Dedé Monteiro, entre outros, né? Então é daí que vem a minha família e desde meses de idade que eu vou para o sertão. Então as feiras livres do sertão, o povo humilde, o campo, os amigos de infância de um poder aquisitivo menor que eu tinha lá fizeram uma diferença brutal na minha vida, né? E do lado da minha mãe eu sou da Zona da Mata, de Nazaré da Mata, onde o Ciba tem um maracatu lá, né, que é o Estrela Brilhante, que não é o Estrela Brilhante aqui do Alto Zé do Pinho, é um outro Estrela Brilhante de Nazaré da Mata.
Eu já levei, inclusive, a TV BBC e a Rádio 3 da BBC de Londres para gravar lá com a sambada de Siba. Mas, enfim, eu tenho essa origem aí, cara. E isso fez uma diferença. Eu não fui tão ligado à Zona da Mata na infância quanto eu fui ao sertão, né? Mas o sertão é um lugar incrível. O sertão, especialmente essa região, está vivendo um momento incrível. Quem tiver curiosidade, procura aí a Festa de Louro, que é o aniversário de Louro do Pajeú. O Chama Violeta, que é um festival numa cidade chamada Ingazeira, incrível, com artes cênicas. Tem o Sertão Alternativo de Afogados da Ingazeira. Hoje todo mundo, pelo futebol, conhece Afogados da Ingazeira. Mas, enfim, cara, eu sei que é só uma introdução, eu falo muito. Pô, adorei, adorei. Isso traz uma explicação para a geleia geral que nós somos, né? Nós somos uma grande geleia geral, frutos de várias influências. E suas influências ricas, o Pajeú é um lugar que vai dialogar com momentos históricos do Brasil, né? A região do Pajeú e as pessoas do Pajeú vão, alguns, ajudar a formar o que a gente conhece como Canudos aqui na Bahia, no sertão da Bahia. Antônio Conselheiro tem alguns soldados, né? Também no Ceará eles vão ser extremamente importantes, é uma região que tem uma importância fundamental dentro da história do Brasil, o Pajeú. Não sabia disso. Bacana essa sua riqueza, essa sua diversidade aí de influências, né, de mundo. Bacana. E você vai para Recife, você não nasceu em Recife, você chega em Recife com quantos anos? Você nasceu em Recife? Eu nasci em Recife, estudei no Recife, e morei aqui até os 19 anos, até que fui embora para os Estados Unidos morar 3 anos. E isso fez também uma diferença brutal na minha vida. Por acaso, agora de manhã, o Facebook me lembrou que eu compartilhei exatamente há 2 anos, sem saber da pandemia, que a 9ª edição da exposição que a gente faz do Abril para o Rock dessa parte visual estética, né, da memorabilia, então xilogravuras, cartazes, lambes de rua, artes originais, pinturas, fotografias relacionadas à música, que foram cartaz, que foram capa de disco, e a gente ia para a 9ª edição e eu ia fazer uma exposição com os cartazes da cena do thrash metal e do funk rock pesado de Primus e Faith No More de São Francisco, da conhecida Bay Area de São Francisco, né? Eu cheguei lá com 19 anos e saí com 22. E hoje pela manhã eu postei uma foto com os caras do Forbidden. Eu me aproximei do Paul, que era o baterista que hoje é do Slayer, né? A gente ficou chapa. E ele me chamou num churrasco na casa de um amigo deles. Aí eu tirei uma foto do Craig, do Matt. Eu fotografei o Mordred, que era uma outra banda nessa linha do funk rock pesado, entre Faith No More e Primus ali. Eu vi toda essa cena, cara, o Violence, o Exodus, o Death Angel, o Testament, o próprio Forbidden, e eu vi o Metallica se tornar uma mega banda. Então essa vivência nessa cena musical de São Francisco fez uma diferença no que eu viria a fazer no Brasil, né? E principalmente acreditar que eu poderia fazer, né? E também, cara, falar em Mangue, a principal figura ao lado de Fred 04, o Chico, né? Eu acho, cara, que essa oportunidade que ele me deu de conduzir a carreira dele e da nação está muito relacionado a esse meu passado recente, entende? Quando eu contava essas histórias para ele, ele sabia que eu falava inglês fluentemente e tal, ele pirava muito nisso porque Recife não existia esse tipo de conexão, né? Era uma época de carta, né, que as pessoas não tinham, mas eu caí lá no meio do furacão do thrash metal e do funk rock pesado, mas entrei nele, literalmente. Os furacões eram as rodas de pogo, né? Eu tenho escrito sobre isso no meu perfil do Instagram, e agora eu aprovei no edital chamado Recife Virado, um livro que foi uma decisão que eu tomei recentemente quando constatei que eu já tinha escrito muito, que já dava um livro. E aí vai ser Histórias de um Motorista de Turnês.
Tô esperando esse livro aí. Mas E vem vamos cá, ao mangue. pô, você chega de São Francisco que em 91, qual foi o ano que você chegou? Cara, eu cheguei em 89. Quando eu E aí? cheguei, a MTV, ela era dominada, porque faz uma diferença brutal 89 a 91 pelo seguinte: 91 existe uma revolução chamada Nevermind do Nirvana e toda a cena de Seattle, né? Eu vi aquilo em São Francisco, o Metallica e todas aquelas outras bandas. Mas, paralelamente a isso, e dominando de uma forma muito maior, que só a cena de Seattle se compararia, era a cena do hard rock farofa, né? Que eles chamam de hair metal. Tem até um livro dessa cena americano que é, eu não sei se é hair metal years, uma coisa assim. Eu também vivi isso de perto, né? Porque os caras iam para a porta dos shows grandes para panfletar e para vender demo, todos montados com aqueles cabelos de laque e tal. Então, a MTV, para se ter uma ideia, né? A gente está falando de 35 anos atrás, aproximadamente, né? Isso. Um pouco menos, talvez. E a MTV, a cada 3 clipes, 2 eram de hard rock farofa. As maiores bandas eram Poison, Bon Jovi, aí Vixen, que era uma banda feminina, paralelamente o Guns N' Roses, Motley Crue, né? O Y&T, que era lá da Bay Area, Y&T, e tantas outras, Cinderella, Winger, né? Que era uma cena gigantesca. O thrash metal era mais underground. Só que aí o Metallica fura a bolha da MTV com o One, que era a balada do disco And Justice for All. E esse videoclipe do One, que é a história de um cara sobrevivente de guerra, com imagens de época de um filme e tal, muda todo o cenário, né? E o metal mais extremo, que não era o hard rock farofa, claro, só tinha 1 hora semanal, que era o Headbangers Ball. E o rap, igualmente, só tinha 1 hora semanal, que era o Yo MTV Raps. Então, algumas furaram a bolha, como aquele encontro histórico de uma banda que nunca foi grande no Brasil, mas era gigantesca quando eu cheguei em 86, que era o Run DMC, né? E os Beastie Boys menores do que o Run DMC, mas na graça da gurizada da high school, né? Então, para se ter uma ideia de como as coisas mudaram, né, cara? Um dia desse, o rap tinha 1 hora semanal. Aí, em 2018, quase 30 anos depois, o rap ultrapassa o rock em vendas online nos Estados Unidos, né? E é uma virada que não tem mais volta. O rock envelheceu mal. O rock não é ligado aos movimentos sociais, ao movimento negro, ao movimento LGBTI+. Eu tenho um filho de 17 e uma filha de 21 que, mesmo tendo um pai do rock, o rock para eles é uma coisa de tiozão, assim. Eles gostam de algumas bandas, mas eles não estão na cultura rock, eles estão em várias culturas, né? E aí, só para fechar também tudo isso que eu falo muito, é para Eu tô dizer, cara, que eu adorando. constato na última década, nos festivais no Brasil, principalmente, e não só como o Feira Nós em Feira de Santana, ou como o Sertão, o Rock Sertão de Nossa Senhora da Glória, interior de Sergipe, que eu fui e vi, fiquei dias lá e conversei com a cena, que a molecada hoje está mais aberta aos beats do que às guitarras, né? E a gente pegou o mangue ali com esse mundo começando a experimentar. A galera que ouvia o rap, rock e tal, ousando e olhando para o seu próprio umbigo, né? Para a sua própria história. No caso de Chico Science, Nação Zumbi, o maracatu, o coco, né? Porque a cultura popular estava sendo colocada na prateleira de um museu, cara. Essa é a real, no final dos anos 80. Não tinha a mínima ligação da classe média. Hoje eu chamo, nos anos pós-Bolsonaro, os que nos colocaram nessa merda, da classe média, ela não tinha nenhuma ligação. E aí, de repente, aqui começa um movimento
que na Bahia eu traçaria um paralelo com o Olodum, o Ileaê, ali naquela virada dos 80 para os 90, aqueles ensaios lá. Aqui tinha o Maracatu Nação Pernambuco, que não era um maracatu de origem na cultura popular, era uma rapaziada jovem, entre eles hoje Silvio Meira, o cientista aqui do CESA, Centro de Estudos Sociais Avançados do Recife, Paulo Rubens Santiago, ex-presidente da Fundação Joaquim Nabuco, o cineasta Léo Crivellari, enfim, uma galera que se juntou para tocar música tradicional e começou a atrair muitos jovens nos domingos em Olinda, e toda aquela atmosfera ali que foi naturalmente surgindo, né, claro, incentivada, aí a gente está falando já ali do início mesmo, né, o manifesto, como você bem colocou, é de 92, eu estou falando ali de 90, 91, os anos pré-mangue ali, a gente tem a chegada, cara, que tocou fogo aqui, em canal aberto, a chegada da MTV, poucos meses depois de chegar no Brasil, em São Paulo, e na sequência, alguns meses depois, que parecia um sonho, a 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo, chega aqui por um ano, né? E toca as duas únicas bandas com vinil lançado, ainda fortemente influenciadas pelos 80, naquela vibe meio gótica, que era Academia do Medo e Tempo Nublado. E as bandas correram para gravar fita demo. Paulo Francis Vai para o Céu, Mundo Livre S.A., ainda não era Chico Science Nação Zumbi, era Lowstall ainda, né? E isso incendeia a cena, cara, né? E eu tô ali na loja de discos, já fazendo alguns shows em parceria com outras pessoas, e tô nessa ciranda aí, né? Então nada foi forjado, nada foi muito pensado, porque não se tinha o apoio público que se tem hoje, não havia reconhecimento, né? Era um... Cara, traçando um paralelo com a chegada do axé, eu diria uma coisa que eu já ouvi muito, inclusive eu ouvi recentemente do meu dentista, quando ele perguntou o que eu fazia, e aí eu digo que eu sou produtor cultural, e ele, não, mas aí eu acabo tendo que falar se ele conhece o Abril pro Rock, e ele falou, não, mas eu nunca fui, porque meus pais, você sabe, né, rock, aí meus pais não eram mais assim, fechados e tal. Aí eu disse, eu sei, era coisa de maconheiro. Aí ele, exatamente, eu disse, até hoje mas isso não quer dizer nada, né, doutor? Porque os maconheiros mudaram o mundo, né? E maconha é só uma erva, então depende muito do ponto de vista, mas você quer rotular e diminuir as pessoas aqui no Recife, só chamar de maconheiro. É pior do que corno. Corno, os pernambucanos são mais acostumados com corno do que com maconheiro. Maconheiro é uma ofensa muito maior. E é uma ironia, né, professor? É uma ironia. Não estou incentivando ninguém, mas eu estou dizendo que é uma ironia e de coisas que a gente vive e ouve que não está relacionado a nada, que não quer dizer nada, que não muda o caráter e o potencial das pessoas. Com certeza. Pô, excelente seu registro, sua memória e sua didática, né? Sua linha de sequência dentro do tempo, cronológica, impressionante aí. No dia que você quiser dar aula, meu amigo, tem vaga aqui para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Você desembarca em Recife em 89, a MTV vai ser... O Mangue tem um símbolo que consegue... símbolo que consegue simbolizar fica difícil, né, professor? Que consegue simbolizar mesmo, né? Bastante o que está acontecendo. Recife, Salvador, o Nordeste, o Brasil, está vivendo uma década perdida, a década de 80, né? Problemas econômicos, sociais que a gente viveu, inflação, enfim. E Recife ainda tem aquela matéria do Washington Post que vai mexer com os brios de vocês, né? Que é a quarta pior cidade do mundo, enfim. E a palavra mangue, ali criada por Chico, foi de um insight assim fabuloso, né? Mangue, que remete a várias coisas, a fertilidade, diversidade, lama, né? Miséria social, enfim. Aqui, ele foi muito feliz nessa terminologia que não era para ser inicialmente a cena Mangue, ele criou para ser uma batida que ele estava gestando ali, né? E a MTV seria, fazendo aqui um paralelo, a MTV seria
uma das antenas que ajudavam a gente a captar o mundo lá fora. A gente vai ter outros elementos, que é a revista Bis, que vai ser disputada pela molecada em Recife, né? Jorge trabalhava na VASP, né? Jorge do Peixe, e tinha acesso ali, mais próximo das bancas, enfim. Mabuse é outra figura importante, né? O QG de Mabuse ali, o apartamento dele também é uma outra antena parabólica, como a de Helder também, né? A casa de Helder mais tarde, chega de Aracaju. Enfim, vocês têm em Recife, apesar da questão social, algumas antenas parabólicas que te colocam com o resto do mundo e captando o que está acontecendo. Você falou aí muito bem sobre o rap, sobre o beat hoje, e Chico já naquela época, e Jorge do Peixe, os que têm a maior influência é rap e hip hop é Chico e Jorge, né? Dengue, outros têm outras influências musicais, tinham outras influências musicais, Lúcio, né? Mas Chico e Jorge, eminentemente, já estavam antenados com África Bambata, com Public Enemy, e eles vão trazer tudo aí para esse caldeirão, e junta com você também, que traz essa questão do sertão, que eu não sabia, né? Não imaginava dessa sua relação de construção de personagem a partir do sertão, fiquei assim impressionado, e de você ser uma testemunha ocular e ser um agente histórico daquilo que estava acontecendo em São Francisco, muito bacana. E como é que você, voltando de São Francisco, efervescente, né, vivendo tudo aquilo, aporta em Recife, que sentimento passa por você? E você vai abrir uma loja de disco? Como é que vai dar esse seu retorno? Cara, boa pergunta. Nesse final agora já me passou um rápido filminho na cabeça, que foi quando eu voltei para cá depois de 3 anos, né? E aí a galera que eu andava já não era uma galera que eu já não me identificava, encontrei, mas o universo deles era outro, eu vinha de outra coisa e eu precisava recomeçar na minha própria cidade, né? Então eu comecei a... Minha mãe trabalhava com imóveis e anunciava nos jornais. Ela tem uma pequena administradora de imóveis e o jornal chegava em casa, os dois da cidade, porque ela levava para uma funcionária cortar e comprovar que os anúncios foram feitos. E eu lia o jornal todo dia. Então eu sabia tudo o que estava acontecendo na cidade, cara. Se eu pudesse dar um conselho para os seus alunos,